Não, eu ia voltar mais atrás ainda. Dá o play, Maca. Lembra do TV Cruz? Dá o play, Maca. Os caras tá velho. Bom, episódio 9. Bom. 26. Quarta-feira de cinzas, né? Põe um, igual você fez lá do ET Bilu, depois põe um, nesse do primeiro jogo, põe um tarará no finalzinho do carnaval, e nesse aqui põe um bagulho de velório, de funeral, tá ligado? Tá ligado aí? Tá. Tá muito louco. Pode ir? Bora. Tirar a besteira aqui. Olá, hoje é 26 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 9 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Sou Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. O episódio de hoje... Ei, cara. Filha da puta, cara. Eu olho pra ele, tá? Por que você tá dando risada? Eu Ele sei. tá falando em tom... É, que eu ia falar. Velório, mano. Quarta de cinzas. Era isso mesmo. Passamos o carnaval, sobrevivemos a ele. Boa quarta-feira de cinzas a todos, pra quem tá começando a trabalhar hoje de novo. Arrombeiros. Corta essa porra aí agora. Ai, caralho. Ai, não. Valeu, demônio. Você faz aí. Porque é mais urgente. Seu urgente vai sair lá no seu áudio, no seu vídeo depois se você editar. Tem que editar. Vai. Você não corta nada do vídeo? Algumas coisas eu corto. Mas no geral é make off, mano. Vai tudo. Vai. Não. Porra. Eu decido, velho. Vai, você começa. Olá, hoje é 26 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 9 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista Eu sou Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. e nesse clima de Fim de carnaval. quarta-feira de cinzas, né, de velório, de Tem que voltar a trabalhar. todo mundo que ficou 4 dias na folia, na farra, a gente veio aqui falar de algo muito legal hoje, né? Estamos até Descobriu quais as começar. doenças benéficas que você já adquiriu. Ainda não, daqui uns dias a gente descobre. Hoje a gente vai falar sobre quero meu acesso. Política de acesso, Por que gestão eu vou de te dar acesso. acesso? Eu não quero te dar acesso. Eu continue assim. É isso que eu quero. O tema de hoje é política de acesso, gestão de acesso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar da nossa experiência, como foi nas empresas que a gente passou, um pouquinho de como é aqui e as dores que isso pode trazer, né? As discussões que isso pode trazer. Normalmente o que eu tenho visto aí hoje falando de segurança, né? A galera quer acesso demais, quer poder fazer tudo, mas não sabe a responsabilidade que isso traz, o risco que isso traz, o impacto que isso pode trazer, na verdade. E a pessoa quer só, eu quero, por isso que o título é Eu Quero Meu Acesso. Tá, então eu vou começar com uma pergunta. Comece. Pra que precisamos de políticas de acesso? Pra quê? Pra quê, Vini? Eu já fui demitido uma vez do meu emprego por causa disso. Conta, a história é sempre bom. História sempre divertida, né? Isso era meados de 2000, aí faz tempo isso, hein? Quase 20 anos. Eu administrava a rede de uma pequena empresa, né? Era um dos administradores, era o cara que gerenciava todas as máquinas Windows, né? Toda a parte de sistemas, e a gente tinha uma pasta nossa da TI, né? Do CPD na época, era pasta CPD. E a gente tinha algumas coisas nossas lá guardadas, algumas documentações, softwares de instalação, entre outras coisas. E era uma pasta que, por um motivo de falta de conhecimento na época, a gente deixou ela visível como file server. E aí um diretor pegou, foi tentar acessar, acesso negado. Ele ligou na hora e falou, por que eu tô com acesso negado nessa pasta? Eu quero ver o que tem dentro da pasta. E aí eu falei, mas isso aí são nossas coisas, a tecnologia, documentação, software, não tem nada. Não, eu quero acesso. Não posso dar acesso. Isso aí são as coisas que a gente guarda. Aí tem licenciamento de software, tem as chaves de acesso de licenciamento de software, Tornou. os keys. Não, isso aí não tinha. Isso aí a gente era no desktop particular. Né? Eu falei, cara, tem isso aí. Te mostro, mas não, eu quero acesso porque eu quero saber o que tem aí, o que vocês estão guardando, porque eu não posso não ter acesso a nada na empresa.
Eu, numa discussão um pouquinho mais ríspida, Acalorada. aí eu falei, não, eu não vou te dar acesso. Se você quiser, você contrata outra pessoa que te dê acesso. Eu falei, então você tá demitido. A outra pessoa que ele contratou deu acesso? Eu não sei, eu saí me demiti da empresa, cara. Aí o cara olhou assim e falou, agora eu quero ver o que aquele filho da puta tá escondendo. Aí ele olhou, ué, só tem isso. Algo assim, sei lá. Que dó. Mas sim, política de acesso, a gente sempre teve esses problemas. Empresa que a gente passou, a gente tinha políticas de acesso, por exemplo, para a internet. Um grupo X poderia acessar alguma notícia e tal, o grupo Y poderia acessar algumas redes sociais, o grupo Z podia acessar a internet toda, até petequinhas.com. Pessoal, dica de site, petequinhas.com. Veja se está funcionando aí. Óbvio que não, mas apesar que outro dia alguém tinha registrado esse domínio, viu? Mas enfim, mas é um tema que leva a gente a uma discussão muito abrangente. Primeiro, usando exemplo, esse diretor da empresa, para que ele precisava de acesso numa área que só tem documentação e chaves de software e tal? Segundo, para que eu preciso dar mais acesso do que o meu usuário precisa? Vários players de mercado, quando colocam a AWS com a Cloud, Microsoft também com o Active Directory, né, próprio Google no Admin GCP, sempre nas documentações, dê acesso ao seu usuário para aquilo que ele precisa trabalhar, não mais do que isso. O usuário ele já consegue fazer bastante coisas divertidas sem ter acesso. Imagine tendo acesso. Legal, o Vini deu uma boa... Ele pecou. Ele contou uma história boa sobre política de acesso. E voltando à pergunta do Rodrigo, né? Eu vou devolver uma outra pergunta para tentar responder, né? Como diria o Chapolin, sabia que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Mas é tipo assim, por que só você, sua mãe e seu pai têm a chave da sua casa e não o bairro todo? Só ele tem que entrar lá, Só ele tem que entrar lá, só eles podem entrar lá. Eles são os donos das coisas que tem lá dentro. É mais ou menos isso. Por que a gente precisa? Aí no caso da sua casa, você faz o que você quer. Você quer garantir a segurança que só as pessoas possam entrar lá, as pessoas que você controla. Mas não tem uma lei que diz isso. Você pode criar 20 mil cópias e distribuir para o bairro inteiro. Nunca pensei. Não sei porque você vai fazer isso, mas você pode fazer isso. Ou deixar aberto a qualquer momento. É isso. Na empresa, a gente já muda um pouquinho o cenário. Pode ser que a empresa queira fazer isso, de boa, livre espontânea vontade, porque ela sabe que os ativos dela precisam ser protegidos, etc. Ou você tem algumas normas e leis que você precisa seguir. Ou, por exemplo, a gente vai ter que ser PCI Compliance daqui a um tempo. Então vai ter que ter a certificação PCI, vai ter auditoria e tudo mais. Então tudo que é escopo PCI, rede, máquina, o que passa por essa auditoria, assim, tem que estar em conformidade com o que a norma pede. Não é? O que cada capítulo lá do PCI pede. Um exemplo, um dos capítulos é que você precisa ter política de acesso definida para usuários em servidores específicos, em locais de rede específicos. Então algumas coisas você faz porque você quer, você sabe do risco, você sabe do valor do seu ativo, outras porque você tem uma legislação, alguma norma que define que você tem que fazer aquilo. Então até aqui a gente tem tipos de níveis de acesso. Nesse caso você diz que tem política de acesso porque a lei está mandando. Isso. Tem políticas de acesso por segurança. Isso. E eu posso dizer também que tem políticas de acesso pelo interesse pelo cargo do cara, o que ele vai fazer ali, né? Às vezes você dá a ferramenta pro cara e mostra tudo de tudo para ele, você dá um RP gigante. E o cara só tem que cuidar da contabilidade. Isso, exatamente. E aí você, na verdade, você puxa um gancho, né? Você cai na tríade de segurança lá. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é o primeiro, que é tipo assim, cara, só você, quando você loga no seu internet banking, você vê só a sua conta. Você não vê a conta de todo mundo do banco. Então ele garante que confidencialmente só você vai ter acesso àquilo. Inclusive nem os funcionários do banco conseguem ver, em teoria, né? Não deveriam. Então aquela informação é confidencial, você é dono dela e só você tem acesso a ela. Exceto se um juiz pede uma quebra de sigilo por algum motivo, aí o banco é obrigado, por lei, a dar acesso para o juiz. Se você estiver usando blockchain. Então assim, para garantir essa confidencialidade, você tem que ter uma política de acesso, tem que definir isso. Então assim, entrou um funcionário novo aqui na empresa, um exemplo que você deu, o RP, o cara ele é do financeiro, do contas a pagar. Ele não tem que ver conta a receber, ele não tem que ver outras áreas financeiras, área de estoque, área de supply chain, sei lá.
ele tem que ver contas a pagar, contas a receber, sei lá. Então assim, quando não tem uma política de acesso bem definida, o que a empresa vai fazer? Ah, tá aqui o seu login e senha do RP aí, por exemplo, você tem o acesso full, você viu o RP inteiro. E aí assim, aquele cara... A primeira coisa que ele vai fazer é ver o salário da galera. E assim, vamos supor que ele seja íntegro. Então ele vai se limitar a fazer o seu trabalho. A partir do momento que ele precise, não quebrar sua integridade, mas a partir do momento que ele precise para agilizar o trabalho, olhar uma outra área que ele não teria acesso. Seja, por exemplo, de salários, de folha de pagamento, e falar, nossa, o amigo do lado ganha mais que eu? Sabe? E aí já gera a formiguinha na cabeça do cara. E aí disso desencadeia outras N coisas. E só o fato do cara ter o acesso, você já tem um risco. Porque, então o cara tem salário, então ele tem acesso a fazer o pagamento. Eu vou burlar, eu vou desviar pra minha conta. Até pra segurança pessoal, né? Às vezes tem uma briga ali, o cara pega o endereço da galera. A época que eu dava aula na Cassolution, eu sempre costumava dizer... Cassolution? Eu sempre costumava dizer que o cara que era o domain admin, ele tinha mais poder que o dono da empresa. Ele tinha mais poder que o dono da empresa, né? Porque ele tinha acessos que muitas vezes os próprios administradores da empresa não teriam. E ele tinha que saber como lidar com isso, porque, por exemplo, vamos colocar numa empresa de pequeno para médio porte, o cargo de salário muitas vezes não está num software, num RP, está numa planilha de Excel guardada no file server. Só ali com aquela política básica de acesso via grupos. Então quem é do grupo do RH consegue acessar aquilo ali. E aí o cara, por ser administrador do sistema, ele tem que iniciar o backup, então ele também teria que ter acesso para poder conseguir fazer o backup, né? E eu sempre colocava para os meus alunos da seguinte forma: não transforme dados em informação. Dado é dado binário, está lá, o objeto existe, você sabe que está lá, mas nem por isso você vai usar aquilo como uma informação para você, né? Porque fatalmente a gente que é da área de TI, principalmente em infraestrutura, acaba tendo alguns acessos adicionais por causa da necessidade de trabalho. Precisa fazer um backup do local, tem que garantir a integridade dele, como na TRID, né? Integridade, a disponibilidade dele. Só que eu tenho que estar preocupado com a confidencialidade. Eu não posso, não é porque eu tenho acesso que eu vou utilizá-lo, né? Eu tenho poder para um fim específico, mas não necessariamente eu preciso ter acesso àquilo. Até por isso os RPs foram desenvolvendo, e aí hoje a gente já não tem mais acesso eu não preciso ter acesso mais ao banco de dados para fazer backup dele. Faço backup do arquivo, né, do banco de dados onde ele está criptografado os dados lá dentro. Então a gente já criou uma segurança maior. Mas empresas aí que ainda utilizam, né, às vezes uma planilha, alguma coisa, o administrador ele tem que ter a noção de que ele tem o acesso, mas nem por isso ele vai transformar dado em informação. O cara tem que ser ético, né? Acho que na nossa área a gente trabalha muito com isso, porque você tem tantos dados, com ética, porque você trabalha com tantos dados, e é muito valioso para o mercado negro, o tipo de dado que você tem acesso. Exemplo, um desenvolvedor nosso que vai trabalhar na parte de markup, onde ele vai precificar os dados, ou o que está vindo do nosso fornecedor. Então ele tem acesso ao preço do nosso fornecedor, ele sabe quanto que a empresa está colocando ali em cima o lucro dela, né, para a porcentagem dela, para cobrir os custos mais o lucro. Então ele sabe os dados do fornecedor. Isso aí para um concorrente nosso é mão na roda. Ele sabe quanto que a gente está. Então esse cara tem que saber também que o trabalho dele tem que ser em cima de muita confidencialidade. Eu já tive que aprender isso num estágio. Eu fiz estágio na faculdade onde eu estudava. E eu que estava implementando o RP lá dentro. Eu tinha acesso a tudo. Ele se aprovava. Né? Ele se auto-aprovava. E olha que ele não terminou, ele se reprovou. Fiquei de DP. Não, mas essa discussão é muito legal, porque, por exemplo, a questão do acesso, eu acho que o problema não é... São dois problemas, eu já passei pelos dois mundos. Ou quando você tem pouco acesso, e aí você precisa fazer coisas, você precisa ficar solicitando toda hora, então a burocratização é chata, porque atrasa muito. Por outro lado, você, cara, elimina muitos riscos, traz muito menos responsabilidade pro usuário, vamos chamar assim. Sim. Então você, cara, cada hora você apertar um botão, você precisa de um acesso, beleza. Conforme você vai pedindo, é quase um TDD. Conforme você vai pedindo os seus acessos, você precisa até que um dia você está fluindo o seu trabalho e você tem os acessos limitados ao que você precisa fazer.
Tudo bem que você levou um tempo para chegar nisso. É o famoso derruba tudo e quem reclamar a gente vai subir de novo. Porque, então, é o meu ponto de vista, você mapeia muito mais os riscos do que você libera tudo, depois volta bloqueando. Uma vez que liberou tudo, cara, o acesso demais do cara é o risco. E é o que você falou, cara, o desenvolvedor tem acesso lá ao markup, por exemplo, ao precificador. Ele tem acesso ao preço do fornecedor, ele põe a porcentagem do cálculo e vai ter o preço final. Ele precisaria saber o preço do fornecedor? Daria para criar uma política que ele vê um preço mascarado, ele precisa só aplicar a fórmula do cálculo. E vai sair no final. Lógico, ele aplicou a fórmula, ele sabe quanto a conta, se ele fizer a conta reversa, ele vai saber quanto que deu. Mas ele não precisa ter o acesso direto. Entende? No ambiente produtivo, por exemplo, sabe? E assim, mas ninguém pensa nisso. Vai, tá aí a API, consome a produção, vambora. Go horse. Até o dia que alguém pegar, e eu falo muito disso, né? Segurança no Brasil é reativo. Dá merda, aí vamos começar a olhar. Então assim, até o dia que alguém pegar, expor numa planilha isso todinho, olha quanto que é o preço do fornecedor. E pôr num Dropbox da vida, pôr num Pastebin, que ninguém nem sabe quem foi que postou. Aí vão começar a olhar e falar, putz, devia ter restringido o acesso do cara. Puta, olha só, devíamos ter bloqueado a rede, né? Aí você tocou no ponto de internet, pro cara não ficar subindo coisa no Dropbox. Porque o que eu já vi e vejo nas empresas? Puta, eu tava ali, os caras de segurança é foda, eu tava ali, eu consigo ver acesso do outro, eu consigo ver um monte de coisa. O cara sabe do problema, mas ele vai, tá acessando. Tá acessando e continua. E às vezes não é ele que tá acessando, ele viu outra pessoa fazer, e isso é engraçado. É engraçado, mas cara, a gente precisa criar um controle. Isso chama-se maturidade. Você viu um problema, chega na área, manda um e-mail e fala, pessoal, eu vi isso, isso e isso. Se vai corrigir, se vai demorar um ano para corrigir. X9, então. Se a empresa fechar, quem que perde aqui? Todo mundo. Você, eu, o dono, todo mundo perde. As pessoas que estão viajando, que elas vão parar de comprar na CVC, porque a CVC fechou. Então assim, o risco é muito grande. E às vezes assim, o que eu gosto de falar, as pessoas brincam com as coisas. É igual eu falar assim, pô, eu vi seu código lá, seu código tá uma bosta, hein? Não era muito mais fácil falar, mano, eu vi seu código, você podia ter feito assim, ó. Sugerir uma melhoria pro cara, pra ele olhar e falar, porra, não tinha pensado dessa forma, vou melhorar. No próximo vou fazer, vou refatorar, sei lá. Ou que não melhore. Puta, esse projeto eu não consigo mexer mais por prazo, cara, não interessa. Mas assim, você mostrou pro cara. E aí a gente trouxe pro acesso e você fez a pergunta. Eu vejo muito disso. Puta, eu tenho acesso a um monte de coisa, eu consigo ver tudo. E você tá confortável com isso? Eu queria ter menos acesso. Porque quanto mais acesso você tem, o dia que der merda, aí a pessoa ainda vai usar o argumento assim, putz, eu nem deveria ter esse acesso. Putz, usaram o meu login para emitir uma passagem aérea lá não sei aonde. Usaram o seu login, mas isso é permitido? É um exemplo, tá? Então, não deveria. As pessoas... Ano 2050, estamos em 2050, as pessoas ainda passam usuário e senha para o outro usar. Ou anota a senha no post-it e cola no monitor. Então assim, veja. Isso é verdade, cara, ainda existe. Por mais política de acesso que você tenha, isso você não consegue barrar. Só cortando a mão do infeliz. O cara vai colocar a senha embaixo do teclado dele. Mas acho que... Ó, eu vou sair de casa, a chave de casa tá embaixo do carpete. O carpete é transparente. Então, mas até um ponto que o Rodrigo falou, putz, é a ética da pessoa. Ele tá confiando que só, supostamente, o vizinho ali que sabe onde tá a chave. Só que se outra pessoa descobrir, outra pessoa vai conseguir. Mas o meu vizinho, cara, é o mesmo princípio do trabalho. Entendeu? Eu tenho a minha responsabilidade. Colocamos aí uma empresa de médio porte. O cara que é do contas a pagar trabalha do lado do contas a receber. O conta a receber vai ter acesso à conta a pagar e o conta a pagar vai ter acesso à conta a receber? Quando deveria ser acessos distintos? Não, mas porque o cara é meu vizinho, eu vou dar acesso para ele? Então, isso é parte do princípio da... A palavra que o Rodrigo falou é a melhor. Ética. Só que a gente não pode confiar nas pessoas. Eu, como segurança, não posso confiar que vocês... Eu conheço vocês, mas eu não posso confiar em vocês. Eu tenho que criar controles e mecanismos para garantir que o usuário de vocês não seja exposto. Até porque, às vezes, não sou eu diretamente que vou causar o problema. Às vezes alguém, um descuido meu, alguém pega meu acesso e eu faz... Então assim, eu não posso confiar em pessoas como segurança da informação. Nunca posso confiar. Porque se eu puder, senão eu precisaria da segurança. É igual o Rodrigo falou, puta, pus a chavezinha embaixo do tapete. Eu tô confiando, imaginando que só minha mãe vai lá no tapete e pega aquela chave. Até alguém tropeçar no tapete e falar, olha, tem uma chave aqui, vou entrar. É tipo, não dá pra confiar nas pessoas. Eu gostaria muito de confiar, igual código. Eu entrego a tarefa pro desenvolvedor, eu confio que a tarefa vai sair feita.
Putz, mas aí o cara foi cagar, o cara morreu, o cachorro picotou, engoliu o pendrive. Acontece um monte de coisa que o cara atrasa. Mas eu estava confiando no melhor trabalho. E quando você confia que o cara vai colocar um código íntegro, ele copia da internet um código ainda com uma parte... A parte vulnerável. Aí, por isso que é a história do criar processos e ferramentas. Para que você monitore tudo isso e veja que tem um problema. Opa, apitou aqui, vamos entender o que é. É igual o painel do carro. O painel do carro pisca a luzinha ali para te falar, ó, estou com um problema. Me encoste e me olhe. Porque eu estou acendendo aqui um problema. Você não sabe qual é o problema, mas é um alerta. Então, tipo, quando a gente fala de acesso, e aí eu volto na brincadeira das piadas, né? A galera tem essa mania de, puta, eu vi aqui, ó, tô com acesso, eu abri aqui, eu tenho acesso a um monte de coisa. Segurança nem tá vendo. Pô, legal. Ótimo, até o dia que der merda e, tipo, aquela pessoa foi responsabilizada, e aí fala, puta, nem era pra ter esse acesso. Ô, segurança, vocês não viram isso? Cara, segurança da informação não é Vingadores. A gente não vai vir resolver o problema depois que invadirem a Terra. Depois que invadirem, já era, acabou. Então assim, como tem que não? Mas não, vocês são os heróis. Não, a gente tem que ser proativo, cara, preventivo. Não, vocês são bombeiros, vocês apagam e... Mas temos que ser mais proativos, a gente tem que criar esses controles antes de acontecer. Concordo. Esse é um grande problema que a gente tem nas empresas em geral, né? Eu como infraestrutura naturalmente sempre teve mais acesso que boa parte da empresa. Para criar todos os mecanismos. Eu quero meu acesso igual. Não, você é desenvolvedor, então você só vai ter acesso à sua máquina. E olha lá se eu deixar. Porque até nisso eu fico com medo do acesso ao desenvolvedor na própria máquina. Na própria máquina do cara eu tenho medo de ter acesso. Antigamente, nossa, já sofri bastante assim com acesso na própria máquina. Porque quando você estava desenvolvendo lá, você tinha que instalar ferramentas, você não podia. Você precisa do privilégio de instalação. Tinha que vir alguém de infraestrutura para poder instalar. O que você acha disso? Você acha bom ou você acha ruim? O acesso admin local na máquina, por exemplo. Então, aí vem a questão da ética. Eu acho bom, na minha visão hoje, e com você como dev, né? Isso, e com o meu conhecimento de hoje. Lá atrás, poxa, tanta besteira que eu poderia evitar se eu tivesse acesso limitado, mas por inexperiência mesmo. Eu não sabia, eu não dominava aquilo e, cara, saí instalando. Eu lembro, então, mas tinha uns torrents, né? Ele instalava torrent a rodo na máquina porque tinha privilégio, e aí a rede ia pro saco. A gente não conseguia trabalhar por isso. Torrent é o carnaval, né? Isso quando não é o pior. Tipo, o carnaval. O cara tem tudo bloqueado. Aí o cara ele acha um meio de burlar, a gente usava os proxies, cara, cansei de trampar em banco que a gente usava cada proxy que, nossa, a Deep Web era pouco perto do que a gente usava. Vagabundo! Proxy, por exemplo, você precisava acessar um fórum para consultar uma coisa, não tinha acesso, aí você usava um proxy não sei da onde para consultar, demorava 8 horas para carregar a página, mas a gente burlava. Aqui na CVC mesmo, quando eu entrei, né, há 4 anos atrás, a gente tinha algumas políticas de acesso aqui na CVC, eu não conseguia acessar o TechNet. A documentação da Microsoft eu não conseguia acessar. Tive que ir lá conversar com o pessoal que era de segurança na época. Falar, cara, preciso de acesso. Não, a gente vai liberar um nível mais alto para você. Que a gente tinha um proxy. Aqui o proxy bloqueava acesso aos fóruns. Eu não conseguia ter acesso ao fórum. Simples, cara, eu precisava daquilo para trabalhar. Alguns anos atrás eu tinha problema de baixar a biblioteca. Eu não conseguia baixar a biblioteca. Não conseguia baixar a biblioteca. Voltando ao admin da máquina. Você falou que com a maturidade que você tem hoje, você acha bom. Hoje eu acho bom, porque eu consigo ter controle de tudo que eu estou fazendo e ali, só a máquina, só a minha máquina. Se eu te disser que com o seu usuário de admin local na máquina, eu consigo usar toda a rede da empresa, minerar Bitcoin, fraudar nosso ambiente aqui, fraudar qualquer outro usuário, você continua achando bom? Então, beleza. Eu como desenvolvedor que já fui também, cara, o admin da máquina ajuda muito. Aperta qualquer coisa, instala, gera um pacote, sube, beleza, a gente precisa de muita coisa. Só que isso traz um risco indireto, que às vezes no passado eu não conhecia. Hoje eu tenho esse conhecimento. E aí, por isso que a gente está criando mecanismos para que o admin local, para que na verdade você não tenha um admin local, mas tem os privilégios que precisa. Você instala o que você quiser, blá blá, mas não tanto quanto um admin. Porque você tem esses riscos envolvidos. Em outras empresas, em outros cenários, minerador de Bitcoin no servidor. Porque o servidor rodava, as aplicações rodavam com usuário de admin local, com privilégio muito alto, até que entrou um malware e ficou minerando Bitcoin, topava 100% do processador. Isso que a gente está falando de um servidor. E se todos os devs têm admin local e alguém descobre isso, o cara consegue fazer esse tipo de coisa.
Você como desenvolvedor, você gosta do admin local, e eu concordo. Só que isso traz um risco, uma responsabilidade muito grande. Que às vezes você nem Com sabia. grandes poderes, Grandes responsabilidades. Mas que às vezes você não sabia. É igual bem. você pegar trazendo um pouquinho para infra. Você pega o cara que tem acesso na nuvem, na cloud. Você tem um acesso de admin no painel, você pode excluir a conta. Um super admin, você exclui a conta. Derruba os serviços, apaga qualquer coisa e, cara, acabou. Exato. E assim, é legal ter muito acesso? É, porque você entra, faz, resolve. Mas o que isso traz de onde você guarda a sua senha? Qual o custo Sua senha disso? sua senha é fraca, sua senha é forte o suficiente? Se eu fizer 2 testes aqui, eu acho a senha de vocês? A minha não. Por exemplo, pode ser minha. data de aniversário, pode ser placa de carro, pode ser nome, pode ser coisas comuns da vida de vocês. A minha tô tomando políticas de acesso. Ó, tá aprendendo. Mas veja, por mais que, vamos supor, o Vini é admin X. Se eu conheço o Vini, como eu acho que eu conheço, a senha dele está relacionada aos filhos, à religião, ao time de futebol, à data de aniversário. Word list ali. Ótimo. Nenhum deles. Mas quantas empresas no Brasil estão assim? Quantos usuários estão assim? A senha dos seus e-mails, dos seus bancos. O famoso. As senhas estão o famoso relacionadas. @empresa ano. E assim, a senha, ela, culturalmente, ela vai, Empresa @ano. a senha vai estar culturalmente associada a algo familiar para você, para que ela seja fácil. E aí, Consequentemente, para quem quer fazer uma maldade, também é fácil. O cara precisa do seu Facebook e do seu LinkedIn, que provavelmente a maioria tem. Já que estamos falando sobre senhas, né? Vamos remeter a um cenário que a gente vive aqui na CVC, viveu muito mais forte, mas agora tá um pouco, a galera acabou pegando o costume. E a minha senha, eu coloquei ela, né? Você que é um cara de segurança, um cara bem conceituado na área de segurança. Sim. Pois não. Boa tarde, bom dia. Quanto tempo uma senha de 8 caracteres simples pode ser levada para quebrar no Brutal Force? A gente fez esse teste ontem na palestra que a gente estava vendo. Algumas horas, alguns Umas dias. horas. Aí vamos lá, vamos colocar 256 caracteres lá. Posso usar os 256 caracteres, né? Me dando lá 10 milhões de possíveis combinações. Então eu coloco lá uma senha ainda de 8 caracteres. Maiúsculo, minúsculo, número e caractere especial. Quantas horas? Não, aí vai mais tempo. Não sei quanto tempo, mas vai muito mais tempo. Se for só número, muito curto. Se mistura letra, aumenta um pouco. Se tem caractere especial e maiúsculo, Logo isso daí tem que mudar também, porque tá chegando a computação quântica aí. Então, mas as coisas também têm mudado. Hoje já tem muito se falado em autenticação via certificado. Então, a senha está para morrer, né? Hoje, por exemplo, o celular você já troca ele com o dedo, com a cara, dá uma dedada no celular e ele troca. Agora vamos lá. Uma senha de 8 caracteres, né? Quanto tempo? 2 anos? Tá, Né? que seja. Eu devo trocar minha senha de quanto em quanto tempo? Pam. Né? Cara, eu acho que assim, então, depende. Se a gente for pegar um guia, igual a gente falou no episódio anterior, para tudo tem um guia. Sim. Se você pegar a norma de PCI, de ABNT, de XPTO, tem algumas sugestões. Cara, 30 dias, 90 dias, o que for saudável. A gente tinha uma política aqui de 6 meses. Aí foi reduzindo para 3 meses. Em teoria. Então assim, o que é saudável? Eu tenho 5 mil usuários. Eu vou pedir toda semana para os 5 mil ficar trocando a senha? E não pode usar as últimas 3? E não pode ter a data? Então, eu acho que a gente tem que ter um balanço sobre isso. Até parei. Depois você corta lá. Evita falar desses bagulho de tipo da CVC. Tem que tomar Que nem cuidado. do minerador, eu vou arrancar fora, mano. Porque você falha, tá aberto. Mas porque eu falei de outra empresa. Eu falei se você Falou sobre você. Falou. A gente teve aqui o problema do minerador. A gente dropa. Senão vão quicar, gente. Exatamente. Isso aí era a informação que eu não podia dar. Não, que eu jurava que eu falei de outra empresa. Não, falou de nós. Mas beleza. Vou colocar aqui. Qual? Onde eu estava? Então assim, você querendo ou não, você vai ter guias e coisa pra tudo. Então se você pegar, teve política de 90 dias, 30 dias, uma semana, mas o que é viável para o meu usuário? Eu tenho empresa de 5 mil pessoas e empresa de 2 pessoas. Eu tenho que ter um balanceamento sobre isso. Mas eu tenho que ter um tempo de vida para uma senha. Porque uma senha ela pode ser quebrada. Concordo, mas aí você tocou numa coisa importante que é o tempo. Por que o tempo? Se você tem uma senha, sei lá, minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6.
beleza? @velho. Isso. Quem quer fazer a maldade, ele vai testar, ele não precisa usar ferramenta, ele não precisa usar o quebrador de criptografia, ele não precisa usar nada disso. Você vai testar a data de aniversário, nome da pessoa, nome do Se minha senha é um pouquinho mais complicada, eu combinei data de aniversário com o telefone, com a placa do carro, com o número de casa. Por mais que ela seja fácil de quebrar tecnicamente, em 2 horas pegar a ferramenta você quebra. Mas para quem está fazendo mal do outro lado, dependendo da intenção do cara, do tempo e disponibilidade, eu já barrei ele só da senha ser um pouquinho mais complicada. Fazendo uma analogia, tipo assim, eu quero fumar pedra de crack. Eu sou o craquento aqui da rua. Eu quero fumar pedra de crack. Eu preciso de R$5. Tem cara disso. Tem. Aí eu tô passando na rua aqui, eu vejo uma casa com um murinho baixo, uma tiazinha lá dentro e um portãozinho aberto. E a outra casa com câmera, um portão fechado, um muro alto. Qual que eu vou pular? A da tiazinha. Ela tá muito mais fácil pra mim. Aí eu entro e tomo um tiro de 12 da tiazinha. Falo, opa, seria mais fácil ter pulado a outra. Eu ia gastar mais tempo pulando o muro, desligando a câmera, mas não ia ter ninguém lá dentro. A segurança era a própria tiazinha. É tipo assim, a senha fraca por si só, se o cara usar ferramentas, ele vai quebrar fácil. Mas quem tá do outro lado me atacando? É um moleque na escola, na faculdade fazendo um teste? Ou é um hacker que está disposto a pegar a minha informação? Então assim, a brincadeira da segurança, não tem segurança 100%. Mas o quanto de barreira eu coloco para eu fazer esse cara desistir de me atacar. Porque, de novo, se for o cara de Israel querendo atacar um ambiente... Acabou. Perdeu. Eu posso ter o melhor firewall, eu posso ter o melhor WAF, o cara vai achar uma brecha num funcionário, numa engenharia social, num Wi-Fi. Cara, de algum jeito ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele tem tempo. Ele tem tempo para atacar. E eu tenho que ficar me protegendo. O colete à prova de balas, ele aguenta quantas balas? Infinito? Não é infinito. 3, 4, 5, 10 tiros, vai furar. Você entende o que eu tô falando? Eu tenho um carro blindado. Você vê que a bazuca explodiu o carro por baixo. Bum. Não adiantou nada a blindagem. É tipo, a analogia é essa. A minha senha é seguro o suficiente pro cara ter que usar uma ferramenta para querer quebrar e gastar 48 horas para quebrar? Ou é seguro o suficiente para ele falar, putz, vou desistir desse cara aqui, vou pro outro? Aí é o interessante a política de acesso, porque se o cara quebra e o cara não tem acesso, beleza, o cara quebrou uma barreira. Putz, a senha era de 1, 2, 3. Legal, quebrei a barreira da senha. Agora eu tenho todos os acessos que esse cara tem. O que ele tem? Puta, ele não tem acesso nenhum. Ele só pode ler isso aqui. Esse documento, que pra mim é relevante. Na verdade eu queria planilha de salários. Concordo. Então assim, segurança como um todo. Barreiras. Se o cara tiver... Restringir o acesso de qualquer jeito. Restringir o acesso ajuda. Ter uma política de troca de senha e senha forte ajuda. É que também, o Rodrigo falou, né? A questão da senha forte tem um site que recomenda o seguinte. Você usar palavras monossílabas ou bissílabas, dissílabas, o que é? Quando tem 2 sílabas. Palavras com 1 sílaba ou 2 sílabas, curtas, né? Que acaba ficando curta, separadas por espaço. Por exemplo, rua, lua, bola, casa. Tipo, é uma senha tecnicamente difícil, tem muitos caracteres, tem espaço, é tecnicamente difícil de quebrar e fácil de memorizar. E aí eu uso palavras no meu cotidiano, tem trocentas mil palavras, em inglês e português. Então isso acaba sendo tecnicamente uma senha segura e fácil de decorar. Por que fácil de decorar? Porque eu não preciso pôr no post-it, não preciso pôr numa planilha, deixar no desktop, com o meu admin na máquina. Usar mnemônico lá, o bagulho. Então assim, você tem algumas alternativas, falando de senha, que ajudam, que querendo ou não, protege mais o usuário. Hoje tem ferramentas também, né? Tem a Apple, o Google, ele tem ferramentas de autenticação. Eles criam senhas extremamente fortes e nem você sabe da sua senha. Tipo, é muito difícil de decorar. Só que toda vez que você precisa autenticar, ele vai lá e faz a autenticação para você. Então você cria Tenho medo dessas coisas. Não, eu acho que essa é a forma de morrer a senha. Pra mim, senha, ela tem que morrer e você comprar um certificado, um hard key com um certificado é muito mais seguro. A senha, o usuário de senha garante que é você? Não. Essa é a teoria no mundo virtual. Não garante. Garante que alguém sabe o seu usuário de senha. Em teoria é só você. Mas você falou pra alguém, qualquer esse alguém que estiver autenticando, esse alguém passa a ser você para aquele ambiente, para aquela ferramenta, sei lá. Então o usuário de senha por si só não é nada. Mas o mundo virtual é exatamente isso, você não sabe quem é quem. Em teoria o segundo fator ajuda um pouco. O seu avatar ali tá em teoria o segundo é tipo carnaval, ninguém sabe quem é quem. Em teoria, ninguém. O segundo fator de autenticação é mais uma barreira e em teoria ele garante que é você, porque o segundo fator ele vai te mandar uma autenticação por e-mail, por SMS, por seu celular.
que em teoria é algo só de sua posse. E quando burla tem isso? Só que aí o seu celular só você tem acesso? Em teoria sim. Os casados vão dizer que não, porque a mulher também tem acesso. Mas é tipo assim, putz, eu mandei você tá tentando autenticar aqui, eu te mandei uma confirmação no seu celular, tá? Pra garantir que é você. Me avisa aí que é você. Aí você vai lá no seu celular e dá um simzinho lá garantindo que é você. Então é mais uma barreira. Em teoria, o cara que descobriu o seu usuário e senha não tá com o seu celular para dar o ok. Se você receber aquela notificação, você vai dar um não e vai dropar aquele acesso. Então, tipo, de novo, segurança tem que ser proativa e são barreiras. A gente tem que pôr. Aí, de novo, vale pôr 10 mil barreiras, 10 barreiras, 50 mil barreiras? O que eu estou querendo proteger? Qual é o meu ativo do outro lado? Se eu ganhar na Mega Sena, pegar tudo em dinheiro e guardar no meu quarto, eu vou querer ter uma mansão com segurança, com um lago em volta, com um monte de jacaré, com a ponte levadiça. Não vou deixar um murinho baixo com um chihuahua lá dentro. Mas e a tiazinha com 12? Posso pôr a tiazinha com 12. Mas assim, é o ativo que eu tenho lá dentro. Se eu moro num barraco que não tem nada lá dentro, sai e deixa aberto. O que eu quero proteger? E aí dependendo, vai a questão do impacto de UX, vamos chamar assim, né? O impacto para o usuário. Se eu colocar catraca, crachá, biometria, não sei, o cara só para no andar dele, não sei o que, o que isso traz de impacto para o usuário? Que ele vai começar a falar, putz, tá impactando meu trabalho, tá dificultando meu trabalho, tá, entendeu? Você colocou barreiras que vão barrar. Consequentemente, em teoria, né, às vezes você pode dificultar o trabalho das pessoas. E aí é o balanço. Balancear isso é um grande desafio das empresas. Conseguir balancear acesso com segurança. Acho que é o maior desafio que ainda temos no mercado é conseguir exatamente esse meio termo em que eu permito que o meu usuário trabalhe, né, sem ter um impacto na produção, mas que eu também consiga manter a segurança. É o que eu falei também, né? Aquela história do... Cara, você tá vendo um problema? Comunica. Fale. Avisa, resolve. Putz, eu fui ali na máquina, o cara tem acesso a um monte de coisa. Bom, fala pro cara que é ruim, comunica a segurança, comunica quem tem que comunicar. Putz, você viu que você tá com acesso demais. Avisa. Tem que... É um pouco do... Não é engraçado isso. É um pouco do que a gente falou no outro episódio, que não sei qual que é aquele do... Se sentir dono. Sinta dono da empresa. Sinta dono sobre isso, exato. Tome as dores, aquele ali é um problema. Não sai com um acesso ilimitado, achando bonito. Me ocorreu uma analogia agora, adoro analogias, né? Mas é tipo, imagina que o Vini mora aqui perto, ó pessoal, quem quiser hackear, o Vini mora aqui perto. Bom, a gente passou na porta da casa dele e viu a porta aberta. Puta, cara, na hora eu vou pegar o WhatsApp e falar, Vini, você tá em casa, você saiu, sua porta tá aberta. Tipo, é uma preocupação por conhecer, por saber o risco que tem envolvido, por você que ele tem família, tá, enfim. Ou que não tivesse, pô, cara, você mora sozinho, mano, eu passei aqui na porta da sua casa tá aberta. Sabe? Puta, eu vi que tem um monte de acesso, eu vi que estão usando não sei o que. Não é legal isso. Avisa, né? Tipo, enfim. Tem um sentimento de dono, né? Bom, tá legal isso daqui, mas eu preciso levar minha avó no karatê. Eu preciso dar uma palestra sobre como descongelar produtos emplasticados. E eu preciso bloquear uns usuários ali. Então, legal. Esse foi o episódio número 9 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre política de acesso, sobre quero meu acesso. Então, a conclusão é quero meu acesso e a resposta é não. Não vai ter. Quando tem uma política, né, às vezes algumas empresas que eu trabalhei em agências de publicidade, que não tinha política nenhuma, você tinha acesso até ao carro do dono, enfim. E é isso, eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Sou o Vini Cavalheiro, bom volta ao trabalho a todos. Valeu. Que pena. Acabou o carnaval. Quanto tempo foi esse? 36. 36. Vou fazer um quartinho depois. Da minha câmera. Nossa, tô com dor no corpo de ficar sentado. Nossa, que essa porra. Esse é um assunto também que vai longe. Se a gente Estava gostosinho. Por que a gente parou? Podia continuar, peraí. Por causa da sala? O cara vai. Daqui a pouco. Por hoje é só, pessoal.